será que um estúdio fotográfico vale a pena? E o vale a pena aqui é no sentido financeiro mesmo. Porque você tem duas opções. A primeira opção é uma opção um pouco mais cara que o normal. A primeira opção é você alugar um local. Você aluga um local, você cria o seu estúdio fotográfico nesse local e você faz esse estúdio fotográfico também para locação e não somente para suas fotos. Que é o caso que o Pedro fez. Eu estou com o Yuri aqui agora, o Yuri está fotografando ali, mas o Pedro Mamoré, ele criou esse estúdio aqui, onde ele aluga esse estúdio. Eu já fotografei várias vezes nesse estúdio, além de ter o meu. Esse estúdio é fantástico e ele, além de criar as suas próprias fotografias, vender os seus próprios ensaios, ele faz o seu estúdio também ser rentável. Por quê? Porque ele aluga o estúdio dele. Assim, ele faz o estúdio ser muito mais rentável, faz o estúdio valer muito mais a pena. Por isso que essa é a opção número 1. Se você quer ter um estúdio, essa é a opção número 1, porque você pode ganhar dinheiro você e você pode ganhar dinheiro somente com o estúdio, anunciando esse estúdio à venda, a locação no caso. A primeira opção é muito mais rentável, como eu disse, porém você vai precisar tirar dinheiro do bolso para fazer ela. Você vai ter que alugar um espaço, um lugar, você vai gastar no mínimo R$ 1.500 para você ter um espaço que seja bom para um estúdio fotográfico, que seja bom para que você possa fotografar e bom para que você possa alugar. Mínimo, eu não sei quanto que é na sua cidade, aqui em Curitiba começa nessa faixa de preço. R$ 1.500, R$ 1.000 você encontra alguns lugares aqui, você vai acabar precisando fazer uma reforma a mais. E além da reforma, existem as coisas que você pode implementar, como os temas, como os lugares, ambientações, você pode implementar para que a sua locação possa agregar ainda mais quando você vai alugar o seu estúdio. Não é só um estúdio de fundo infinito, pode não ser só um estúdio de fundo infinito, você pode fazer um estúdio, entre aspas, temático, e esse tema pode mudar conforme o ano muda também, conforme as épocas do ano mudam. E esse é o Pedro, esse é o cara dono do estúdio aqui, do Folha Estúdio, e ele que começou esse projeto de criar esses ambientes, criar esse espaço, não só para que ele pudesse fotografar, mas para que ele pudesse alugar. A sua ideia é fotografar mais ou alugar mais? Cara, a princípio a ideia de ter um estúdio, quando o Folha nasceu em 2019, era realmente da gente conseguir produzir os meus próprios materiais. Tanto que a vibe era mais ou menos a que o Ricardo montou com o estúdio em casa. A gente fechou a sala, a gente tirou tudo que tinha, era uma sala bem antiga, dava uns 40 metros quadrados. A gente pintou tudo de branco, cara, tinha um chãozinho de madeira, que nem aqui. E a gente rodou, cara, até o início da pandemia. Só que daí chegou a pandemia, a gente não sabia mais o que fazer. Eu falei, pô, não dá mais pra continuar alugando aqui. E daí a gente voltou a ser casa. E a gente passou um período grande, cara, foram mais de 2 anos aí sem ter um espaço físico, né? A gente voltou a atuar só como produtora e daí eu desisti da ideia de fazer vídeo, foquei só em fazer foto mesmo. E, cara, surgiu essa oportunidade do estúdio aqui no Tijucas e a gente, viu que dava pra voltar com a ideia de ter um estúdio. E agora a gente está ansioso pela reforma, por poder receber vocês aqui. Então a gente eu mesclo fazendo meus trabalhos aqui, mesclo alugando pra galera. Então a minha ideia é que eu não consigo sozinho, então a gente depende sempre dos amigos. Então o espaço está aberto para todo mundo que quiser, é bem-vindo para agregar aí no rolê. Ou seja, um ambiente muito mais lucrativo e colaborativo com todo mundo. Ele tem um espaço para ele fotografar, para ele criar os seus próprios ensaios, os seus próprios conceitos, e ele tem esse espaço que ele aluga para os amigos, para os outros fotógrafos, para as outras pessoas que querem criar uma produção, querem criar um ensaio, querem fazer vídeos, um videoclipe aqui dentro. E é legal do estúdio desse que o cara pode reformular toda a ideia aqui dentro e então fazer as suas fotos, criar os seus vídeos, criar os seus conceitos. Essa é a parte deliciosa de você ter um espaço onde você também oferece ele para locação. Agora a segunda opção é um pouco diferente. A segunda opção é bem low budget, vai te gerar mais dinheiro do que gasto, só que talvez gere menos dinheiro do que você possivelmente vai gerar tendo nessa primeira opção. A primeira opção é muito boa porque você vai fazer ele ser um ativo para você no final das contas. Ele vai gerar dinheiro para você, mesmo ele estando, entre aspas, parado. Você não vai precisar fazer mais nada dele depois de um investimento inicial e depois ele vai gerar lucro para você consecutivamente. Claro, você vai vender, vai fazer marketing, vai fazer não sei o que,
vai colocar ele na praça para que as pessoas conheçam cada vez mais desse estúdio, mas depois ele vira um ativo e você acaba ganhando só dinheiro por ele. Outra opção, a segunda opção, como eu falei, ela te gera mais dinheiro por menos investimento, que você não vai investir, mas talvez você ganhe menos dinheiro porque vai ser na sua casa. E agora, vindo aqui para o meu estúdio, esse é meu estúdio, ele é um pouco estranho, entre aspas, se você quiser ver vídeos sobre ele, tem aqui no card, tem uma playlist inteira de eu montando esse estúdio, fazendo ele inteiro, ele é com uma placa de MDF, ó, ele é uma placa de MDF 3mm, e eu fiz todo esse fundo, dos tetos até o chão, ele sempre precisa de um ajuste, de uma pintura, de uma limpeza, quase toda vez que eu vou fazer um ensaio, porque acaba sujando, né? É tinta, é madeira e acaba sujando. Então, esse hoje é meu estúdio. Eu gastei exatos R$300 para fazer esse estúdio. Aí eu comprei um tripé, comprei um softbox e então comecei. Você está vendo agora que tem uma luz iluminando, tem uma janela aqui bem boa iluminando e essa janela faz com que venha bastante luz natural aqui para dentro e eu consiga fazer todas as minhas fotos sem usar uma luz, sem usar um softbox, sem usar um flash, eu consigo fazer com luz natural. Então você preste atenção nessa questão, luz natural. Você viu aqui no estúdio do Pedro, na primeira opção que eu dei, ele fez todas as fotos que ele estava fazendo com luz natural, porque entra muita luz boa onde ele estava, muita luz boa. E aqui a questão aqui é o low budget, né? Ou como a gente chama, o MVP. Esse estúdio foi meu MVP, que faz com que eu tenha investido o mínimo possível para criar o maior valor possível. Eu investi R$300 e o meu retorno, R$300 no fundo infinito, mais R$300 no meu softbox e nisso daqui, um total de gasto mais ou menos de R$1.000, arredondando tudo, para que eu pudesse ter de volta exatos R$100.000 em 2 anos. O investimento acabou sendo um pouco maior, porque eu fui lá, comprei uma banqueta, isso aqui eu já falei que eu já tinha comprado, comprei uma outra banqueta, tem uma outra banqueta menor também que eu comprei, para que a pessoa possa ficar sentada da altura correta, mas esse aqui é o estúdio, essa é a ideia do estúdio, e eu não preciso de um tamanho maior que isso. Essa lateral aqui tem um pouco menos de 2 metros, tem 1,90 m de largura, essa largura total, e é isso que eu preciso. No outro cômodo aqui, na outra parte, eu fiz meu fundo preto, aqui é um fundo preto, e aqui agora tá minha lavanderia junto aqui, e aqui eu deixei um lugar onde as pessoas vêm e elas podem trazer suas roupas, fazer a troca, aqui elas podem se olhar, se maquiar, aqui ela pode sentar se maquiar também. Aqui tá uma zona agora por conta que a gente tá em casa, tá lavando roupa, eu não tô usando mais tanto esse estúdio como eu usava antigamente. E ainda sem falar nesse espaço aqui, nesse outro cômodo da minha casa, que eu fiz essa salinha de podcast, onde eu gravei vários podcasts durante o último ano aí. Então eu transformei toda essa minha casa em um espaço onde eu pudesse ganhar dinheiro. Aqui eu fiz um investimento mais ou menos de R$700, foram essas chapas aqui, você não consegue ver, são painéis acústicos, tem uma lã aqui de vidro, tem uma madeira, tem esse tecido, aqui você consegue ver porque aqui faltou tecido preto, aí tem uma cortina aqui também, bem clássica de podcast, você também quase não consegue ver, eu vou fazer do lado de cá, uma cortina clássica de podcast, e essa mesinha eu peguei da minha sogra. Também peguei uma arara, além desses móveis, esses móveis aqui foram todos doação. Sempre foi um amigo, eu tenho um pedaço, não sei o que. Eu fui pegando, a única coisa que eu gastei foi mais de R$200 nessa arara. Então o meu gasto, calculando todo o gasto na parte fotográfica aqui, porque aqui eu tenho minha sala de podcast, na parte fotográfica eu tive um gasto de R$1.500 para um lucro de
100 mil reais. Isso sem contar a luz, sem contar o café que eu servi para a pessoa, sem contar às vezes o cookie que a gente fazia, que a Priscila fazia, sem contar às vezes um café da tarde que a gente fazia dependendo da pessoa que fazia, que vinha fotografar. Então a gente sempre foi estipulando assim, mas o gasto inicial para fazer isso acontecer foi exatos R$ 1.500. E assim eu criei uma opção sem sair de casa para que eu pudesse fazer dinheiro. Esse estúdio nasceu na pandemia, nasceu dentro de 2020. Eu convidei algumas pessoas primeiro para fazer um teste antes de eu fazer o fundo infinito. Eu só tinha essa parede branca aqui do lado, fiz o teste na parede branca. Eu adorei o resultado, só usando essa luz natural que você está vendo que está me iluminando agora. Eu adorei o resultado e daí eu comecei a chamar mais pessoas e comecei a vender o ensaio. E é aí que você vai começar a fazer dinheiro, vender. Não adianta você só criar um estúdio, seja ele em um prédio, seja ele em uma locação, seja você alugando uma casa, uma sala ou fazendo na sua casa. Um rolê muito mais low budget do que esse daqui, ou melhor, muito mais low budget do que o estúdio do Pedro, do que você tem que alugar, tem que deixar calção, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É uma opção. Esse estúdio eu acabo não alugando para outras pessoas. Eu não faço alocação desse estúdio para outras pessoas. Eu só uso para mim, para minha fotografia, para minhas produções. E desde que eu comecei a fotografar em estúdio, muita coisa de produção aconteceu. Por quê? A forma como eu vendia isso para as pessoas foi de tal forma boa que gerou um desejo muito gostoso nas pessoas. As pessoas queriam fazer essas fotos. Muitas vezes eu convidava, muitas vezes eu ia atrás, muitas vezes eu oferecia. Eu sempre criei uma promoção, sempre criei uma forma de fazer isso aqui ser desejável. Não é à toa que eu fiz 100 mil reais só dentro desse estúdio em 2 anos fotografando. Mas você precisa vender. E sim, você não vai se tornar o vendedor, mas você precisa, você como fotógrafo, você como uma pessoa criativa, você precisa começar a vender mais as suas fotografias, vender mais o seu trabalho, vender mais a sua própria pessoa. Então sim, dá para ganhar muito dinheiro mesmo fazendo em casa. Aí tem vários prós e contras de você fazer em casa. Eu já disse em outro vídeo, inclusive, que eu perdi trabalho por ser da minha casa. Se eu tivesse o estúdio do Pedro, por exemplo, ou se eu tivesse oferecido o estúdio do Pedro para aquele cliente, eu teria fechado com outro cliente um outro trabalho maior, ganhando mais dinheiro do que só um ensaio, era uma produção de um dia inteiro. E eles queriam que fosse um estúdio mais profissional e não um estúdio, entre aspas, caseiro, como é o meu. Eles não gostaram da ideia do estúdio caseiro, eles queriam algo mais profissional, porque eles queriam fazer vídeo making off, não sei o que, e pô, meu estúdio casa muito bem, eu não cobro e não teria cobrado valor para locação do meu estúdio, porque é meu, né? Já faço fotos aqui, mas eles não gostaram da ideia, então não fecharam comigo. Diferente de outros vários clientes que já me conhecem, já fazem acontecer e já fecham comigo frequentemente, já fazem a fotografia comigo. E eu só estou dizendo isso para que você saiba que vai existir esse contra. O contra do fato de você não ser tão profissional, e eu estou colocando o tão profissional entre aspas, porque tem pessoas que vão qualificar seu trabalho pela estrutura que você tem. E querendo ou não, essa estrutura diz muito sobre você. Mas aí entra uma grande outra questão do que é fotografar em estúdio ou não fotografar em estúdio. Será que vale a pena mesmo você ter um estúdio fotográfico? Você está trabalhando com isso ultimamente? E eu entro nessa questão, fazendo essa pergunta para você, porque quanto de estúdio você tem vendido? Quanto de estúdio você tem usado? Você já está alugando estúdio, já está alugando estúdio de uma outra pessoa, já está fazendo fotos em um outro estúdio, já está sendo requisitado para fazer fotos em estúdio? Talvez você não tenha esse requisito, ou melhor, você não esteja sendo requisitado para fazer fotos em estúdio e você quer porque quer fazer uma fotografia em estúdio, você quer criar um estúdio porque você acha que é legal, porque vai dar certo, porque você vai vender mais. Às vezes você vai se precipitar. Por isso que eu digo, abra primeiro um estúdio MVP na sua casa, ao invés de sair e abrir num lugar, alugar uma sala, alugar uma casa. Quer fazer o teste? Faz na sua casa. Quer fazer o teste e você tem amigos com estúdio ou existe um estúdio na sua cidade? Começa a alugar ele, começa a vender a ideia dele. Por exemplo, o Yuri está aqui. O Yuri faz vários ensaios, mas ele não precisa hoje de um estúdio para que ele possa fazer o trampo dele acontecer. O trampo dele acontece com a rua. Ele até falou, eu estava começando a gravar esse vídeo, ele falou assim, o meu estúdio é a rua. E realmente, a fotografia dele acontece a maior parte do tempo na rua, na casa das pessoas ou em outros lugares. Então, talvez segmentar para esse lado do estúdio vai te gerar dinheiro? Daí você vai investir, vai dar certo?
Esse é o grande ponto do que você tem que saber. E não, será que eu monto um estúdio gastando dinheiro, investindo e vendo? Ou será que eu monto na minha casa? Se você vai fazer realmente o teste, eu só quero testar, eu só quero ver como é que é, talvez eu não goste. E possivelmente talvez você não goste. Fotografar em estúdio é complicado. E é complicado porque pode ficar muito igual, é complicado porque as pessoas são diferentes, é complicado porque é difícil dirigir as pessoas. E se você quer uma fotografia autêntica, você precisa saber dirigir, assim como você precisa muito saber vender as suas fotografias, fazer as pessoas desejarem sobre o seu trabalho. Então, faça esse balanço. Vale a pena? Você já está usando estúdio? Se você não está usando, monta na sua casa. Esse é o conselho master que eu te dou. Se você não tem um estúdio ou não fez fotografia em estúdio, abra esse estúdio na sua casa com toda a certeza absoluta. Assim você não vai ter tantas despesas. Você vai acabar ficando só com as despesas da sua casa mesmo. Vai inserir um fundinho. E se você não quiser inserir um fundo 100%, você faz só uma parede, como em vários vídeos eu já falei isso aqui, que no final das contas um estúdio fotográfico é uma parede branca, uma parede preta, uma parede cinza, a cor da parede que você quiser. Eu tenho uma amiga, Amanda Lavorato, que ela tem uma parede vermelha na casa dela e ela faz fotos fantásticas das pessoas lá dentro, onde ela faz o trabalho dela ser ainda mais desejado. E é só uma parede e ela também só usa luz natural vindo da janela. E ela não faz ensaios a partir das 3 da tarde porque a luz já começa a diminuir. Só faz ensaios pela manhã até o horário das 2 da tarde porque ela sabe que é a luz boa vindo ali. Então se você não quiser investir nem em luz, você pode não investir em luz. Só que aí eu digo, tua fotografia precisa estar um pouco mais alinhada do que você ficar testando e não sabendo qual que vai ser o próximo caminho. Acredito que esse conteúdo te ajudou muito, já resolveu algumas dúvidas ou te trouxe até mais dúvidas, né, sobre um estúdio fotográfico. Mas se você quer, de fato, o meu conselho, como eu falei, monte na sua casa primeiro. Faça a pesquisa de campo fazendo teste na sua casa. E só daí saia, só daí você vai e faça em outro local, alugue um lugar, quando você vai crescer, quando você vai fazer mais forte, quando você começa a criar nome, começa a criar um repertório maior também sobre a fotografia em estúdio. Eu sou Ricardo Franzen, Yuri Félix, Priscila Nightingale ali, editando. Até breve.